Opa, e aí, tudo bem? Tamo aí de novo, mais um vídeo aqui da nossa série. Meu nome é Marcos, vou falar hoje aqui sobre os testes das inserções mais básicas que você pode fazer com a Testing Library, as queries getBy, queryBy, findBy, como você faz testes com callbacks e com outras coisas. Então, teste IDs e um monte de coisa. Basicamente, meu nome é Marcos Henrique, como eu já falei, e todo o código que eu fiz está no meu GitHub, se você quiser ver, está na descrição do vídeo. Então, bora pro vídeo. Opa, e aí? Antes de eu começar, até a gente começar o próximo vídeo da sequência, deixa eu te mostrar uma coisa que vai te ajudar. Eu criei um projeto de template que você pode baixar ele e para começar os seus testes aí, para você executar qualquer código, que ele tem basicamente toda a configuração dos testes que a gente fez no episódio anterior. Se você não viu, tá dando mole, né? Pelo amor de Deus, vai assistir. E eu fiz uma configuração básica aqui com um componente simples e já coloquei também alguns testes aqui usando até os eventos que eu já tinha configurado no outro episódio. Então, não perde tempo, baixa esse projeto aqui para você fazer seus testes. Para você baixar, você vai no link do meu GitHub que está aí na descrição, que é github.com/marcoshc. Vai entrar aqui em repositórios, vai vir no repositório de testes unitários React e você vai ter aqui esse 00 Template Project, que é o projeto teste, o projeto template que você pode usar. Ele vem todo pronto aqui, é só você clonar essa parte, né, rodar essa parte e colocar os seus testes ou o seu código, tanto faz, beleza? É isso aí, bora pro vídeo. Opa, antes da gente começar o vídeo, deixa eu te mostrar uma parte aqui. Isso já vai estar pronto no template que você pode baixar, mas basicamente para a gente continuar nosso tutorial aqui, no seu tsconfig.json, caso o seu projeto seja TypeScript, você vai precisar colocar esse types vtest globals aqui para ele funcionar corretamente, tranquilo? Mas se você baixar pelo template que eu coloquei no repositório, já vai estar pronto, tranquilo? Bora pro vídeo então. Bom, pessoal, vamos lá então. Vou mostrar para vocês primeiro alguns exemplos das queries mais básicas na Testing Library e mostrar para vocês como que elas funcionam. Bom, eu estou aqui na pasta do nosso projeto, né? Já copiei aqui o template para criar o episódio 2 e vou entrar aqui no app.test. Vou tirar esse teste, tá? Que a gente não precisa dele. Além disso, e agora eu vou criar um novo arquivo aqui que vai se chamar exemplo get and query by. Bom, eu vou escrever aqui o componente, eu acho importante mostrar isso no vídeo, mas se você quiser pular, eu vou estar separando aqui no vídeo a parte que eu faço componente e a parte que eu testo ele. Então você pode ir só para o final e ver como ele está pronto também, se você preferir. Bom, vou criar aqui o componente então. Eu vou colocar com o mesmo nome, exemplo get and query by. E vai ser um React FC, né? Padrão. E beleza. O que ele vai fazer? Eu vou fazer basicamente um input onde eu preciso digitar um código. Se o código estiver certo, ele vai retornar, ele vai dizer para mim que o código está certo, vai mostrar na tela. Então vamos lá. É, export default exemplo get and query by. Beleza. Então aqui, o que eu vou retornar? Eu vou retornar uma div, onde eu vou ter aqui um parágrafo e eu vou colocar digite o código. Beleza. Agora, vou colocar aqui um label para o meu input. Já vou colocar o HTML fora aqui. Vou chamar o meu input de input code. E aqui, input code, eu vou chamar. Beleza. Agora eu vou dar o meu input em si. Vou colocar o ID nele, né, de input code. E eu vou colocar o valor dele como o quê? Bom, não tem ainda esse estado, né? Vou criar aqui o estado. Que vai ser value, set value, certo? E aqui use state vai ser uma string vazia inicialmente, beleza? Então aqui vai ser o estado, vai ser valor, e o onChange vai ser um evento, né, que recebe a variável do evento e seta o valor
o value, né? Como target value. Beleza? Até aqui tudo tranquilo. E se eu tiver acertado o código, então, se o código foi igual a código X, que eu estou chamando aqui, então eu vou digitar aqui, parabéns, você acertou o código. Show. Eu chamei de value aqui, perdão, galera, eu vou chamar aqui de code e isso aqui de set code. Beleza. Então, se o código foi igual a código X, se o que foi digitado no input foi igual a código X, eu, parabéns, acertei o código. Vamos ver isso aqui funcionando? Bom, eu vou rodar aqui o projeto, vou dar um yarn dev e eu vou colocar ele aqui no meu app, no lugar aqui, né? Então, eu vou colocar aqui o exemplo get and query by e posso tirar esse estado aqui que eu não vou precisar dele. Beleza. Então, eu preciso entrar aqui na pasta do EP2 e vou dar um yarn dev. Show. Ele iniciou para mim. Então, se a gente abrir aqui o nosso navegador, no localhost 5173, que é o do VIT. Meio estranho essa porta, mas tudo ok. Então, aqui a gente pode colocar o código, né? Que vai estar o input code. Vamos colocar aqui o código. Ele não faz nada, mas eu coloco o código X. Ele diz, parabéns, você acertou o código. É um exemplo muito simples, né, pessoal? Mas é para a gente exercitar aqui os testes. Então, vamos lá. Vou criar aqui o teste para ele. Sempre crio os testes com o mesmo nome. Porém, com .teste.testx. Então, exemplo get query by .teste.testx. Primeira coisa que a gente sempre coloca é um describe, que é o cara que descreve mais geralmente o teste, de uma forma mais geral. Então, eu vou colocar aqui testa o componente, exemplo get and query by. Beleza. Aí daqui dentro vamos ter alguns test cases, né? São os casos de teste que a gente vai querer fazer. Então, o primeiro test case é que ele vai pedir o código, pede o código para o usuário e não mostra a mensagem de acerto por padrão. Beleza, isso aqui é o estado inicial do nosso componente, né? Que é quando ele está normal, então ou seja, quando ele está dessa forma aqui, né? Então ele não vai mostrar a mensagem de acerto e vai pedir o código para o usuário, né? Outro caso de teste que eu vou querer fazer é que ele não mostre a mensagem de acerto caso o código digitado não seja código X, certo? Isso aqui também é importante. O que é isso, né? Quer dizer que se eu digitar qualquer coisa aqui que não seja código X, ele não vai mostrar a mensagem, né? E a última, né, mas não menos importante, ele mostra a mensagem de acerto caso o código digitado seja código X, beleza? Então, show de bola. O que a gente faz agora? Vamos começar a escrever nossos testes. Vou escrever esse primeiro aqui. Primeiro que eu vou fazer, eu vou renderizar o meu código aqui, né? O exemplo get and query by, que é sempre a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, renderizei. Agora, o que eu quero fazer primeiro? Eu quero ver se esse texto, né, de código está aqui. Então, aqui eu já vou mostrar para vocês a primeira asserção, que é o expect. Eu vou dar o expect no jest, você sempre dá o expect. Vai ser sempre ponto to alguma coisa, ou seja, eu sempre espero que um teste faça alguma coisa, ou seja, eu espero que isso dê algum resultado. Então, expect ponto to alguma coisa. Então, o que eu posso colocar aqui dentro? Aqui dentro eu vou colocar o elemento que eu quero encontrar. Então, eu vou usar o elemento screen, que vem da testing library, ponto get by text. Beleza. O que é isso aqui? É uma asserção, uma busca do método screen que busca pelo texto que tem no elemento. Então, se a gente voltar para o nosso componente, a gente vai ver que o texto aqui é digite o código. Então, se eu pesquisar por esse texto, eu preciso, por um elemento que tenha esse texto na tela, eu preciso encontrar, correto? Então, eu vou pesquisar por isso aqui e espero que o quê? Que ele esteja no documento.
Então eu vou usar o que? To be in the document. Beleza? Qual que é a particularidade aqui do getByText? A particularidade dele é que ele vai te dar um erro, ele vai disparar um erro caso ele não encontre. Então, se eu der aqui um yarn test, eu preciso entrar aqui na pasta do EP2. Se eu der aqui um yarn test, você vai ver que ele vai rodar normalmente, ele vai encontrar. Beleza. Passou 3 testes porque os outros estão vazios. Porém, se por um acaso eu tivesse escrito errado e ele não conseguisse encontrar o texto, o que ia acontecer? Ele ia dar um erro aqui no teste, porque ele não está no documento, mas ele também ia te mostrar uma mensagem de erro aqui bem interessante. Tá vendo? Então ele disse, ó, não consegui encontrar um elemento com o texto, digite o código. Pode ser porque o texto está em múltiplos elementos. Então ele até te dá algumas dicas. E veja bem, ele te mostra também o HTML renderizado na página. Então você consegue dar uma. Quando ele dá o erro, ele te mostra o HTML que estava na página na hora, para você conseguir dar uma debugada aqui e ver se realmente o que você queria estava na tela, se você digitou certo, ou se você está só fazendo uma asserção que não faz sentido para esse teste case, certo? Então, show de bola, né, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer a mais aqui? Uma coisa que eu não quero é que não apareça a mensagem de acerto aqui para o usuário no estado inicial, correto? Então, deixa eu voltar para código aqui. Para isso, a gente, percebam, a gente primeiro usou um expect to be in the document. Então, a gente agora vai usar um expect algo, né? Ponto not ponto to be in the document. Então, o que acontece? Quando você quer negar qualquer afirmação do Jest, sempre tem o método ponto .not. Então, você sempre vai colocar ponto .not, ponto alguma coisa. Então, lê-se, espero que algo não esteja no documento, nesse caso. Então, você usa o not para negar as coisas. Então, o que eu espero que não esteja no documento? Eu espero que o screen.getByText. Então, qual que vai ser o texto? O texto vai ser o parabéns, né? Você acertou o código. Então, isso aqui não pode estar lá. Então, expect.get not in the document. Então, vamos salvar. Porém, vocês vão perceber um erro. Então, ele vai te dar um erro. Ele vai te dizer que ele não encontrou o elemento com texto. Porém, era o que você esperava, né? Você não queria encontrar mesmo. Só que acontece, o get by qualquer coisa, sempre todos os métodos que tem get by antes, eles por padrão dão um erro quando ele não encontra o elemento, certo? Então, todos eles vão dar um erro. Então, para você ver se ele realmente não está no documento, se é isso que você quer ver, ele não serve. Então, o que acontece? A gente pode, então, pegar esse, ao invés de usar o get by text, a gente usa uma outra variante, que é o método query by text. Então, esse método query by text, ele não dá erro quando ele não encontra o elemento. Então, se eu rodar aqui, agora ele passa, porque ele não encontrou ele. Porém, se ele não encontrar o valor, como você viu, ele não dá um erro. Então, se você quiser saber se algo está no documento, sempre prefiro usar o get, porque o get vai te dar aquela mensagem de erro bem mais intuitiva. Beleza? Isso aqui é uma coisa muito importante. Então vamos lá. Agora vamos seguir com o nosso teste. Eu quero aqui. Eu vou fazer. Agora eu não quero mostrar a mensagem de acerto se o código não for código X. Então a gente vai ter que lidar com o evento de usuário, né? Eu vou ter que escrever aqui no input, certo? Então se eu vou ter que escrever no input, eu preciso do usuário, né? Lembra, no nosso template temos aqui na pasta Common Setup Tests o método setup que eu já mostrei no primeiro episódio. Se você não viu o EP1, veja, está aparecendo aí na tela, nos cards aí do YouTube, em algum lugar. E então o que a gente faz? A gente pega aqui o usuário, né? Chamando o método setup, passando o nosso componente. Beleza, feito isso, a gente pode dar aqui um expect. Então, o que a gente vai fazer? Perdão, não é um expect. O que a gente vai fazer? A gente primeiro quer escrever no nosso input, beleza? Então a gente quer escrever aqui. Para isso, a gente tem o método user.input.
type. Type é escrever em inglês. Lembrando que o método sempre tem que ser assíncrono, beleza? E a gente precisa esperar isso aqui acontecer, justamente porque é uma ação naturalmente assíncrona, né? Você precisa esperar que o usuário, entre aspas, digite, né? Então aqui, como primeiro parâmetro, a gente passa o elemento. Então, se eu quero encontrar o elemento, eu vou usar o get, lembra? E eu posso olhar aqui na minha tela que eu quero achar o input. Se você quer achar o input, normalmente você vai fazer isso pelo label dele, porque é a única forma que você tem pela tela de identificar onde está o input, que é pelo label, certo? Então, para isso, a gente tem um método aqui na test library que chama getByLabelText, que basicamente ele pega um elemento pelo texto do label dele. Então, o texto do label dele vai ser input code, beleza? Então, input code. Então, esse vai ser o elemento e o segundo argumento é o que a gente quer escrever. Então, vou escrever código somente aqui, por exemplo. Como eu escrevi algo que não é o código que eu quero, então, naturalmente, eu espero que a mensagem de acerto não esteja no documento, né? Agora, um ponto importante. Essa aqui é a mensagem de acerto. O que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente colocar isso aqui e esperar que ela não esteja no documento. Como eu estou reutilizando isso aqui em vários testes, eu vou parametrizar isso aqui. Eu vou passar para uma variável. Então, vou chamar aqui de mensagem acerto e vou colocar ela aqui. Mensagem acerto. Por que isso aqui? Basicamente, galera, quando você está procurando por coisas que não estão no documento, lembra do seguinte: se você errar a escrita disso aqui, vai continuar não achando no documento. Então, se você escrever a mensagem errada, ele vai continuar não achando. Por isso é bom você colocar tudo no mesmo lugar, numa variável, porque caso você mude aqui na variável, provavelmente vai mudar também a mensagem de achar, ela que vai ser essa terceira aqui, como eu vou mostrar para vocês. Então, é uma prática legal de se fazer, beleza? Então, se eu salvo aqui, ele rodou o teste normalmente. Agora, o último teste, mas não menos importante, eu vou até copiar aqui. Então, eu vou escrever no input e ele vai mostrar a mensagem de acerto se o código digitado for código X. Lembrando que métodos que usam o input do usuário precisam ser assíncronos. E eu vou fazer o setup aqui primeiro e vou fazer um user.type pegando pelo label text do input e agora eu vou escrever código X. E aí, o que eu espero, galera? Eu vou fazer um expect.toBeTheDocument, né? Porém, aqui eu vou dar um screen, ponto, quero encontrar o elemento, então get by text vai ser a mensagem acerto. Então, basicamente, eu espero que ele encontre e funcionando. Então, vocês veem que realmente, se eu quero encontrar algo que não está no documento, eu uso query by. Se eu quero encontrar algo que realmente deve estar no documento, você usa o get by. E se você quiser digitar, né, nenhum input, você usa o evento user.type. Se você quiser procurar por um input, você usa o getLabelByText, o getByLabelText. Beleza? Bom, tá bom então, Marcos. Esse teste aqui que você fez, ele é síncrono, né? Tudo que acontece na tela é bem síncrono. E se eu tiver um teste que depende de um timeout, por exemplo? Calma aí que eu vou te mostrar. Bom, vou criar aqui o componente para te mostrar, né, de exemplo. Vamos lá. Eu vou chamar ele de exemplo find by, beleza? Então, eu vou criar aqui o componente exemplo find by. Ele vai ser um FC, né, no text padrão. E eu vou exportar ele. O exemplo find by. Show de bola. Aqui, o que acontece? Eu vou fazer com vocês um exemplo do seguinte. Vai ser um botão onde você clica nele e depois de algum tempo, depois de 3 segundos, eu vou ter uma resposta na tela. Então percebe aqui a diferença. Eu vou esperar 3 segundos antes de dar a resposta na tela. Então vamos lá, vamos fazer esse componente. Então eu vou ter um estado aqui de clicado ou não clicado, né? Então clicked, set clicked, vai ser um use state.
false, né? Beleza. Então, o que acontece? Eu vou retornar aqui, uma div, dentro dela eu vou ter um botão e, e esse botão eu vou escrever nele clicar. Além disso, eu vou colocar aqui, se ele não estiver clicado, se o botão não estiver clicado, eu vou renderizar aqui um P, um parágrafo, escrevendo o botão não foi clicado. Beleza. E se ele tiver, de fato, sido clicado, eu vou escrever aqui um outro parágrafo escrito o botão foi clicado. Beleza. E como que vai ser a interação desse botão? Eu vou chamar aqui um onClick nele. Vou chamar aqui de handleClick. E vou criar essa função callback aqui, o handleClick. Então, esse aqui, handleClick. E o que ela vai fazer? Ela vai dar um set timeout padrão. E aqui dentro ela vai setar o clicked como true. E em 3000 milissegundos. Ou seja, 3 segundos. Nossa, mas é confuso. Como que fica o resultado disso na tela? Vou te mostrar. Pera aí. Então, vou mudar aqui no app para aquele, né? Então, exemplo, find by. E vamos ver na tela aqui como que fica. Então, eu tenho aqui um botão para clicar. Aqui o botão não foi clicado. Depois que eu clicar, depois de 3 segundos, ele vai mudar para o botão foi clicado. Certo? Então, como que... Agora, Marcos, como que eu faço para testar isso? Vou te mostrar. Vamos criar aqui o teste, né? Exemplo, findby.teste.testx. Lembrando, sempre o mesmo nome, .teste.testx. Fazemos um describe, testa o componente, exemplo, findby. Beleza. E aqui teremos test cases, né? Nossos queridos test cases. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro test case, ele vai fazer o que? Ele vai mostrar que o botão não foi clicado por padrão. Então, quando eu entro na tela, é o que ele vai me mostrar por padrão, né? Então, se eu entrei aqui na tela, né? Pega a página, o botão não foi clicado, ele tem que mostrar isso. E o segundo test case, mas não menos importante, vai mostrar que o botão foi clicado 3 segundos após clicar no botão. Beleza? Então, como que vai funcionar isso, a gente vai implementar ainda. Então, beleza. Para mostrar que o botão não foi clicado, a gente já sabe, né? A gente viu exemplos hoje. Então, vou dar aqui um render, né? Padrão. Vou chamar aqui exemplo findby. Lindo. E o que eu vou fazer? Se eu quero encontrar algo na tela, né? Eu quero encontrar esse texto, né? Que o botão não foi clicado. E também quero encontrar o botão na tela, né? Naturalmente, eu quero encontrar o botão na tela. Então, eu vou dar um expect, lembra? Algo, ponto, to be in the document. Beleza. O que é esse algo? É o texto. Então, vai ser um screen, ponto, o quê? Quero encontrar um elemento, né? Sempre lembra de importar screen do testing library. Quero achar um elemento. Então, eu quero get. Então, get by text. E aqui, depois desse get by text, eu vou colocar aqui o texto que vai ser o botão não foi clicado. Então, ele tem que estar no documento. E, além disso, outro texto que eu quero que esteja no documento vai ser o botão escrito clicar, né? Lembra que eu quero encontrar esse botão lá. Para a gente deixar esse teste ainda um pouquinho melhor, como a gente sabe que é um botão, a gente pode dar um get by role. Passar role de button aqui. Todo botão tem a role button. E a gente passa um objeto aqui com a propriedade name. E a gente passa aqui o texto dele, né, que é clicar. E é um pouco melhor, porque aí você sabe que você está procurando um botão de fato, sabe? Beleza, se eu salvo aqui, passaram todos os testes, então esse teste aqui está ok. Agora é o seguinte, agora eu quero mostrar que o botão foi clicado, né? Então vamos fazer o que? A gente precisa clicar naquele botão primeiro, né? Que é, né, neste botão aqui, para clicar, esperar os 3 segundos e mostrar que ele foi clicado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vou pegar, né, aquele user usando o setup. Lembrando, se você pulou aqui nesse vídeo e você não viu o primeiro vídeo, vai assistir. É importante. Então, vou dar o setup aqui, porque nesse primeiro vídeo eu explico o que é essa função setup aqui, tá? E eu não vou explicar de novo, então, né, você vai ter que assistir o vídeo.
Então, eu vou fazer aqui a renderização. E agora o que eu vou fazer? Lembrando que se eu precisar o await, usar, né, evento do usuário, o método tem que ser assíncrono. E eu vou dar aqui um await user.click. E eu vou clicar no que? No botão aqui. No botão de clicar. Vou então copiar esse screen.getByRole aqui. E vou esperar ele clicar. Agora é o seguinte, qual que é a diferença? Se por um acaso eu der um expect to be in the document, né? Mas aqui dentro, o que eu quero fazer? Eu quero achar, né? Eu vou dar aqui o que? Um screen.getByText e vou passar aqui o que eu quero, né? Que vai ser o botão foi clicado. Beleza, eu quero encontrar isso aqui depois que eu clicar no botão. Veja bem, se eu salvar esse teste aqui, eu vou ter um erro. O que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que ele não conseguiu encontrar o elemento que tem o texto do botão foi clicado. Mas por quê? Porque não se passaram os 3 segundos, certo? Então, como que eu faço para ter esse elemento assíncrono? Como que eu faço o meu teste esperar esses 3 segundos passarem? Bom, para isso a gente tem o método que se chama findBy. Então, todos os métodos precedidos de findBy, eles são assíncronos, ou seja, eu posso dar um await nele aqui e ele vai esperar por um limite de tempo aqui até que ele encontre o elemento. Se passar esse tempo e ele não encontrar, ele vai dar um erro, igual o do getBy. Então, sempre que você quer encontrar algo de forma assíncrona, é o findBy. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre fake timers, mas não vamos falar disso agora. Vamos falar do findBy. Então aqui, se eu salvar, ele ainda vai dar erro. Por quê? Porque o tempo padrão que o findBy espera é 1 segundo. Então, naturalmente, se eu preciso esperar 3, ele não vai funcionar ainda. Como que eu faço para mudar esse tempo padrão que ele espera? Eu passo aqui um undefined, nesse segundo parâmetro. Só que no terceiro parâmetro, que tem as opções, eu posso passar um objeto com a propriedade timeout e eu passo 3.000 em milissegundos. Então, agora que eu salvar, veja que ele vai esperar 3 segundos aqui no teste e vai rodar normalmente. Veja que se eu colocar aqui 2.000 milissegundos, ele não vai funcionar, porque eu preciso que passem 3 segundos, né? E não 2. Então, realmente aqui você consegue fazer isso e esperar de forma assíncrona com que o seu botão seja clicado, com que algo apareça na tela. Isso aqui é especialmente muito útil se você estiver testando alguma coisa que leva um tempinho para aparecer, que não é exatamente instantâneo, algumas transições, algo desse tipo. Você pode usar esse tipo de coisa, tá bom? Bom, outra modalidade de teste que é bem comum, de asserção bem comum, é de callbacks. Geralmente seu componente tem alguma prop, né, alguma função que você passa para cima, que o pai passa para o filho e que o filho vai chamar, né, quando vai acontecer alguma coisa. Então, vamos fazer um exemplo desse também. Eu vou chamar aqui de exemplo callback, com teste X, mesma coisa, né? Com esse exemplo callback, vai ser um FC, recebe alguma coisa aqui e export default exemplo callback. Beleza, a diferença principal aqui é que eu vou criar um type, que é o exemplo callback props, e esse type aqui vão ser as props do meu componente. Então o valor ele pode ser uma string ou undefined, e o onChange vai receber uma função, né, um callback onChange, que vai ter o valor, vai ser string ou undefined. Beleza? Então, esse callback aqui vai ser chamado pelo componente quando o valor mudar. Lembrando, galera, isso aqui poderia estar desse jeito, tá? Com uma interrogação aqui que teoricamente funciona do mesmo jeito. Mas, dando uma dica de ouro para vocês aqui, se o valor é string ou undefined, você passa desse jeito aqui. Se ele é opcional, aí você passa desse jeito aqui. Semanticamente tem uma diferença, tá, pessoal? Quando alguém for ler o seu código. Então, por mais que o valor possa ser undefined, eu preciso estar passando ele sempre.
Agora, se ele for opcional, eu posso chamar o componente sem passar o valor, entende? Então isso aqui faz uma certa diferença. Então vamos lá, ele vai ser um FC, eu vou passar aqui a prop, né, que é exemplo callback props. O que eu vou fazer aqui? Eu vou testar aqui com select. A gente ainda não fez nenhum exemplo com select, então eu vou ter aqui um select, onde eu tenho aqui um valor, né, que vai ser um certo value. E que value é esse? Esse value aqui, ele vai vir da nossa prop, né? Então aqui eu pego o value e pego o onChange. Então, beleza. Esse é o value e o onChange vai ser alguma função. Eu não posso passar o nosso onChange diretamente porque não tem o mesmo tipo. Então, como que eu faço, né? Eu vou pegar aqui, eu passo o mouse em cima, pego o tipo, né, da função e eu vou criar o meu próprio handler, né? Então vai ter o handle change, que vai ser de que tipo? Eu acabei de copiar. E aí ele recebe um evento, né, do select, e aí eu vou chamar o meu onChange com e.target.value. É assim que a gente faz com o select, tá, pessoal? E aí eu passo aqui o handle change. Isso aqui é para você deixar o seu componente controlado, tá, pessoal? Isso é muito importante. Agora eu vou renderizar algumas opções, algumas options, né? A primeira, o valor vai ser undefined, vai ser o não escolhido. E esse valor aqui vai ser selecione uma opção, certo? E eu vou ter mais alguns aqui, inclusive. Então, o segundo, ele vai ter o valor de opt1. Então, vai ser aqui opt1, que é a opção 1. E eu vou ter mais dois aqui, que vai ser o opt2 e o opt3, respectivamente, né? Beleza. Com isso aqui, a gente já tem o nosso componente pronto. Marcos, quero ver na tela. Te mostro, calma aí. Aqui, ó, exemplo, callback no nosso teste X, né, para mostrar. E aí aqui eu vou precisar de ter um estado, né? Então, como ele recebe prop, preciso passar essas props, né? Então, eu vou controlar o estado dele. Então, vou ter aqui um value, get value, recebendo use state. Isso aqui vai ser começar com undefined, né? E vai ser do tipo string. Então, aqui o value vai ser o value e o onChange vai ser o set value, naturalmente. Beleza? Então, olhando na tela, como que ficou, eu tenho um select, onde eu posso selecionar opções aqui, pessoal, basicamente. Agora, como que eu faço para testar esse cara? Estou confuso. Vamos lá, eu vou te mostrar. Primeiro de tudo, vamos criar o teste, né? Então, exemplo, callback.test.testx. Vou criar o describe, como sempre, né? Testa o componente, exemplo, callback. Beleza. Então, aqui eu vou ter um test case. Qual que vai ser o primeiro test case nosso? Bom, eu vou ter só um test case aqui nesse caso, que vai ser basicamente eu preciso assegurar, né, que ele seleciona o valor especificado e chama o callback onChange ao clicar em uma opção. O que eu estou querendo assegurar aqui então, pessoal? Basicamente, que toda vez que o meu componente, que eu selecionar alguma dessas opções, ele vai chamar o callback. Isso é o princípio de um componente controlado, né, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrando, tá? Se você não pegou o template, lembra que você precisa ter esse types vtest globals aqui no seu compiler options do seu tsconfig.json, tá? Não esquece isso, pega o template e usa ele, que é só sucesso, tá, pessoal? Se você usa create react app, não precisa, tá? Só se você estiver usando Vite. Mas use Vite, é mais moderno. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar aquele nosso utilitáriozinho, né, do setup para renderizar. Então vou renderizar aqui o componente, que vai ser o exemplo callback. Beleza. Então o que eu vou passar para ele? Eu vou passar para ele um valor que vai ser opt1 aqui nesse caso, ou seja, estou selecionando a opção 1, né? Lembra que o valor da option é opt1 aqui. Tô selecionando a opção 1
E eu vou colocar a função de onChange dele como o quê? Bom, para você traquear qual função que está aqui dentro, a gente cria ela aqui costumeiramente do lado de fora, antes do render, tá? Na parte de cima. Então, você vai usar o quê? Você chama aqui de handle change, que é a função de teste que você quer ter, e você vai criar uma função espiã aqui, uma função fake, para você passar e depois verificar. Como você faz isso? É só você usar vi.fn, tá? Isso aqui vai criar uma função fake para você. Se você está usando o Create React App, isso aqui, você pode encontrar isso aqui como jest.fn, tá? Que é exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Inclusive o VTest, ele replica o Jest. Então, a única diferença que você vai ter é que aqui, ao invés de V, vai ser Jest. Tá bom, gente? Então, muita atenção nesse ponto aí. Agora é o seguinte, se basicamente criei essa função aqui, eu vou passar ela para o meu callback. Então, vai ser aqui handle change. Primeiro, vamos fazer as asserções comuns, né? Eu preciso saber se a minha option está selecionada. Então, preciso saber se passei opt1. Será que ele realmente selecionou esse cara? Então, vamos ver, né? Como que a gente faz isso? A gente pode dar um expect. Como a gente quer ver se algo está selecionado, primeiro de tudo, como a gente quer ver se algo está selecionado, né? A gente vai fazer, a gente vai dar um expect em alguma coisa, correto? A gente sabe que o elemento option, ele tem uma propriedade selected, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar essa propriedade aqui. Então, se eu tiver aqui uma option, o ponto selected dela precisa, ou seja, to be true. Eu espero que esse cara aqui seja true. Mas agora, o que é essa option? Bom, agora que a gente vai procurar por ela. Eu vou pegar a screen, né? Sempre pega da testing library, importa ela. Outra, get, né? Porque eu quero encontrar my role. Eu vou encontrar esta option aqui, tá, pessoal? Que é a opção 1 e eu quero ver se ela está selecionada. Então, eu vou dar aqui um get by role. Existe a role option, tá? Então, é bom você procurar por ela. E aqui, né? Vou passar um name, passar um objeto, né? Que o name vai ser opt1. Beleza? Show. Você vai ver que isso aqui vai dar um erro porque ele está como HTML element. Mas o que a gente pode fazer? Simplesmente fazer um casting aqui as HTML option element. E tudo vai funcionar. Então, se eu salvar aqui, naturalmente ele já vai estar funcionando. Então, está selecionado. Agora, eu vou querer selecionar a opção 3 aqui do select e ver se ele realmente está chamando o callback com a opção 3. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, né? Eu passo o método para assíncrono. Eu preciso usar um evento de usuário. E eu vou dar um await no user.select options. Existe esse evento, então você seleciona as opções no select. Primeiro argumento é o próprio select. Então, como que a gente faz para achar o nosso elemento? O que acontece? O select não tem uma forma muito boa de você encontrar ele. Mas você sabe que as opções do select são filhos diretos dele, certo? Então, o que você faz? Você procura uma das options e referencia o pai. Como que a gente faz isso? Então, vou dar aqui um screen, ponto, get by role, option, né? Eu quero achar a option. E aqui o name vai ser opt3, que é o opt3 que eu quero achar. E aqui vai ser basicamente o parent element dela. Então, eu quero componente pai. Você dá uma exclamação aqui para dizer, existe esse cara. E o segundo elemento é o que você quer selecionar no select. Eu quero selecionar o valor opt3. Quero selecionar a opção opt3 aqui, tá, pessoal? Então, eu disparo isso e agora eu posso ver se a minha função foi chamada. Como que eu faço isso? É a mesma coisa, só que agora é o seguinte, sempre começa com expect, mas a gente tem alguns métodos que são bem interessantes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o método to have been
called with. Então, primeiro eu tenho to have been called. Então, eu espero que alguma função tenha sido chamada. To have been called significa tenha sido chamada. Então, lê-se, espera que algo tenha sido chamado. Além disso, eu posso também ter o método to have been called with. Então, eu passo aqui os parâmetros que eu espero que tenham sido passados. Vou mostrar tudo para vocês, tá? Além do if, eu tenho o to have been called times, onde eu passo o número de vezes que a função deve ter sido chamada. E além disso, eu tenho a combinação de tudo, que é o to have been called, to have been nf called with. É o quê? Tenha sido chamado na enésima vez com tais parâmetros. Então aqui eu vou passar, por exemplo, na segunda vez com os parâmetros alguma coisa. Certo? Então ele sempre vai ver que a função foi chamada pela segunda vez com esse parâmetro aqui. Caso não seja, vai dar erro. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer uma simples aqui. Então, to have been called with. Então, with não. Vamos ver se ela foi chamada só primeiro. Vamos? Então, vamos ver se a handle change foi chamada. Então, se eu passo aqui, foi chamada. Beleza. Além disso, eu posso incrementar isso para o to have been called with. E aí eu passo aqui o parâmetro da função. Lembra que essa função minha, ela recebe uma string, um valor string ou undefined. Eu espero, como eu selecionei a opção 3, eu quero que ela tenha sido chamada com opt3. Então, eu passo aqui opt3. Vamos ver se funcionou? Funcionou. Agora é o seguinte, e se eu errar aqui, e se ele não achar? Se ele não achar, ele vai te dar um erro, né? Naturalmente. Ele vai te dizer, olha só, na primeira chamada, ele encontrou opção 4, ele encontrou opção 3, que, ou seja, olha só, ele esperava que o spy tenha sido chamado com os argumentos opt4. Porém, ele foi chamado com os argumentos opt3, tá vendo? Então ele vai te dar um erro e vai te dizer aqui a diferença. O verde é sempre o esperado e o vermelho é o que foi encontrado, né? Ou seja, você estava esperando que fosse isso e o vermelho é isso aqui. Ou seja, está faltando isso aqui, né? Beleza. Então vamos voltar para 3 aqui. Mas para deixar melhor ainda, eu quero que ela tenha sido chamada só uma vez, né? Então eu vou dar um expect aqui. Handle change. Ponto to have been called times. Quantas vezes? Uma vez. Porque eu só quero que ela tenha sido chamada uma vez. E eu quero que ela tenha sido chamada na enésima vez. Vai ser na primeira vez, né? Com a opção 3. Então, eu dou aqui dizendo que eu quero que tenha sido chamada uma vez só. E que na primeira vez ela tenha sido chamada com opt3. Beleza? Então, aqui eu tenho um teste da função muito bom. Agora, se eu clicar de novo no select, o que eu tenho? Eu vou ter aqui, vamos supor que agora eu selecionei a opção 2. Então, aqui, opt2. Esse aqui eu nem precisava ter mudado, mas ok. Então, aqui, ela já tinha sido chamada uma vez. Agora, eu tenho que mudar isso aqui para 2. Então, vamos deixar um só para ver o que vai acontecer. Olha só, ele vai dizer o seguinte, ó. Esperava o Spike ser chamado uma vez. Esperado é 1, recebido 2, ou seja, foi chamado duas vezes, né? Porque eu cliquei de novo na opção. Então, o que eu faço aqui? Eu mudo para 2, porque foi chamado duas vezes de fato. E eu quero que na segunda vez ele tenha sido chamado com o quê? Cliquei na opção 2, então eu quero que ele tenha sido chamado com a opção 2, naturalmente. E aí, nosso teste passa lindamente, né, pessoal? Vai dizer que isso aqui não é maravilhoso? Bom, beleza. Mostrei aqui um monte de asserções que funcionam para você encontrar um ou nenhum elemento, né? Mas, se você quiser encontrar mais de um elemento, o que você pode fazer? É possível também, existem asserções para isso, e eu vou mostrar para vocês aqui com mais um exemplo. Bom, vamos lá. Eu vou chamar aqui de exemplo get all and test ID. Aqui eu vou mostrar alguns conceitos bem legais para vocês, tá, pessoal? Já dando um spoiler aí pelo nome do arquivo. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui, eu vou criar aqui o componente. Então, end test ID vai ser, adivinha, né?
com FC. Esse aqui não vai ter prop nenhuma. E export default, exemplo, get all in test ID. Beleza, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Eu vou montar aqui basicamente um formulário onde você escreve o seu nome e ele vai aparecendo, e depois que você digita um submit, ele vai aparecendo múltiplas vezes no, ele vai aparecendo na tela. Então, se eu digitar Marcos e der Enter, ele vai mostrar Marcos numa lista. E por aí vai. Então, vamos lá. Para isso, vai ficar mais claro quando eu mostrar a tela, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou precisar de dois estados. Value e set value, que vai ser isso aqui vai ser o que vai estar no input. E aqui eu vou precisar também dos nomes que eu vou guardar, né? Então, vai ser um outro estado. Isso aqui vai ser uma lista de strings. Beleza. Então aqui eu vou dar um return, vou tornar uma div e aqui um formulário. Aqui dentro do formulário eu vou ter um input. Dentro desse input eu vou colocar com o valor igual a value e o onChange vai ser, né, padrão, né? Então é um evento aqui que vai set value e target value. Legal demais. Agora eu vou ter aqui um botão, e o type dele vai ser submit. E aqui eu vou colocar escrever nome. Agora, aqui embaixo, eu vou mostrar os nomes que eu escolhi escrever. Então, eu vou ter um div aqui. E aqui eu vou dar um map nos names. Então, eu vou dar um names.map. Perdão, que eu esqueci de tipar. Map, agora sim. Então, eu vou pegar aqui o name e o index. Name index. E aí, basicamente, eu vou retornar o quê? Um IP. Lembrando, né, pessoal, a gente sempre precisa pôr aqui quando a gente está falando de listas. Então, aqui um IDX, o nome mais o index, né, para deixar único. E aqui, name. Geralmente não usa o index, tá, pessoal? Mas nesse caso aqui eu vou precisar usar, que é um exemplo bem simples aqui para vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu preciso de ter um submit no formulário, que vai ser basicamente o método handle submit. Eu vou ter aqui e eu vou criar um método agora. Então, handle submit, ele vai ser o quê? Lembrando, você quer o tipo de um formulário, basicamente passa o mouse em cima, pega aqui o handler e cola, né, o tipo. Então aqui vai receber, eu já posso pegar o evento aqui tipadinho, bonitinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um prevent default, porque senão o formulário redireciona a gente para outra página. Vou dar um set names, aqui como os names anteriores e o valor. Lembra, galera, eu posso até fazer isso aqui, mas não é boa prática, porque eu estou usando a variável aqui. Como que eu posso fazer? Eu posso pegar o valor anterior. Então, eu vou dar um prev aqui. Ou seja, eu posso passar para o setState uma função onde o parâmetro é o valor anterior. E aí ela seta, ela retorna, né, um valor novo, vai ser setado. E além disso, eu vou setar o valor para nada, porque eu preciso zerar o input, né, quando eu fizer isso. Caramba, Marcos, como é que fica na tela esse negócio? Vou mostrar para você, calma aí. Ó, fica aqui, ó, você vai no... eu vou renderizar aqui o exemplo getAllInTestID. Beleza? E aqui, o que eu faço? Eu venho basicamente no meu... Opa, LinkedIn. Inclusive, eu entrei no meu LinkedIn, mas vou escrever aqui o nome, por exemplo, Marcos. Eu só clico em escrever nome, aparece Marcos aqui. Lucas, aparece Lucas. João, aparece João. Escrever Marcos de novo, vai aparecer Marcos de novo, certo? Beleza, pessoal. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer um teste, né, para esse componente. Não é esse aqui. Beleza? Então, vamos testar ele aqui para a gente ver se tudo que está acontecendo, se está acontecendo tudo corretamente, né, para assegurar o comportamento. Exemplo, get all and test
id.test.test. Vocês estão careca de saber. Describe. E aí aqui deixa eu pegar a colinha. E aí aqui no describe a gente testa o componente. Exemplo, get all in test id. Beleza? Então, vamos lá. Agora aqui que a gente vai ter um test case só. Vai ser o quê? Mostra todos os nomes digitados. Beleza? Então, é um teste genérico, né? A gente vai precisar de evento do usuário, né? Porque a gente vai ter que digitar, então o teste vai ser assíncrono. E aqui eu já pego um usuário, né? Nosso método setup. Você já está careca de saber disso aqui. Do exemplo get all in test id. E o que eu vou fazer? Eu vou escrever. Então, mostrando pela tela aqui, eu vou escrever nesse input aqui alguma coisa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um await. Vou dar um user.type, né? Que eu preciso digitar. E eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o input. Então, eu pego da string aqui. Ponto get o que exatamente? Bom, eu não coloquei um label aqui, pessoal. Intencionalmente, tá? Foi para mostrar uma coisa. Algumas vezes vocês não vão conseguir encontrar, não é nesse caso, mas vão ter casos que você não vai ter algo que identifique o elemento do jeito que você precisa para usar algum desses métodos, né? Get by text, by label, get by placeholder, né? Por exemplo, você não vai conseguir. Então, nesses casos, o que você faz? Você vai colocar uma propriedade nele que a gente chama de test ID, que é o ID que serve simplesmente para identificação na hora do teste. Então, você sabe qual que é o elemento que você quer pela propriedade do test ID que você passou. O que eu faço? Eu passo aqui um data. A propriedade é data-test ID, e aí você passa aqui um ID. Então, vai ser input name, que eu vou chamar aqui, por exemplo. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu volto no meu teste e eu vou usar a função get by test ID e vou passar exatamente o test ID. Então, input name, beleza? E o que eu vou escrever nele? Vou escrever o nome Marcos aqui primeiro. E aí, escrito esse nome, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão, né? Lembrando, né? Vou clicar no botão que está escrito escrever nome. Esse cara aqui, ó. Exatamente. Então, eu vou vir aqui e vou colocar a string, né? Ponto. Lembrando, eu quero pegar um botão, get by role, né, pessoal? E aí aqui eu passo a role button e passo aqui o name, que vai ser o quê? Escrever nome, tá, pessoal? Então, isso aqui ficou legal. E, feito isso, né? Já escrevi o meu nome, eu vou fazer isso aqui mais umas 3 vezes. Escrevendo outros nomes, tá? Então eu vou escrever aqui o nome Lucas e agora eu vou escrever Marcos de novo, tá? Então, feito isso, o que eu espero, né? Ora, vamos fazer o mesmo comportamento aqui, né? O que eu quero que aconteça? Bom, escrever Marcos, depois Lucas, depois Marcos. Ora, basicamente eu tenho Marcos, Lucas e Marcos. Marcos vai aparecer 2 vezes e Lucas uma vez só, né? É isso que eu quero que aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um expect. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que Marcos apareça 2 vezes. Mas a gente só sabia pesquisar por um elemento. Inclusive, os métodos de getBy, eles simplesmente encontram um elemento. Se eles encontrarem mais de um, eles vão te dar um erro. Ou seja, eles acham um ou nenhum. Então, isso é muito importante você saber. Então, para eu achar mais de um, existem as variantes de método que são getAll. Basicamente alguma coisa all. Então existe o get all, existe o query all, existe o find all. Então, todas essas variantes que eu mostrei para vocês, para encontrar mais de um elemento, você usa o find all, ou find all, ou get all, ou query all. Beleza? Então é com o all na frente. E aí ele pode encontrar mais de um elemento. Ele retorna uma lista, tá? Então aqui eu vou fazer o get all by text, né? Então eu vou passar o texto do que? Marcos, que é o nome que eu escrevi 2 vezes. E eu quero que o length desse cara aqui
to be, aliás, to equal, né? Eu quero que seja igual a 2, né, pessoal? Então eu quero que apareça Marcos duas vezes. Então vamos ver se isso aqui passa, né? Passou. Então olha só, se eu colocar que eu quero que Marcos apareça 3 vezes, ele vai me dar um erro. Ele vai dizer que, olha só, eu estava esperando 3 e recebi 2. Não deu a mesma coisa. Então aqui tem que ser exatamente o que é, né? Além disso, eu posso olhar aqui para o Lucas, né? Então eu quero que o length do Lucas seja 1. Então eu escrevi Marcos duas vezes, né? E Lucas uma. Então, naturalmente aqui Lucas vai aparecer uma vez só. Novamente, né? Se eu colocar 2 aqui, vai dar erro. Vai dizer que esperava 2 e recebi uma. Então, dessa forma, você usa para testar múltiplos elementos aparecendo na tela, tá, pessoal? Opa, e aí? Aprendeu bastante? Gostou do vídeo? Te ensinei coisa que você não sabia? Se você gostou, cara, pode me ajudar dando um like aí, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo aí que mais gente fica sabendo e comentando se você gostou, não gostou, se esqueci de alguma coisa. Relembrando que o código tá no GitHub, tá? Que tá no link aí na descrição do vídeo. Então você pode acessar lá e rodar o código que eu fiz aqui, dar uma analisada. E novamente, muito obrigado pelo tempo, por assistir aí. E até a próxima. Vai ter muito mais vídeo ainda de Test Library. Falou!